Estou de volta para a gravação do vídeo 23 de 40 da Saga do Rio de Janeiro. 800 questões para garantir a sua aprovação. E para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas aqui no estado da Bahia. Vamos lá? Querido, hoje nós vamos responder dentro do nosso desafio da questão 441 até a questão 460. Meu queridão, já fizemos até o dia de hoje 440 questões em apenas 22 dias. Hoje nós vamos para 460 questões resolvidas gratuitamente para garantir a sua aprovação. Vamos lá? Hoje nós vamos responder, querido, 20 questões de processo penal. Fizemos isso ontem, vamos fazer hoje de novo, tudo para você ficar fera também nessa matéria. A gente sabe que a galera que estuda para cartório geralmente não tem o seu estado da arte dentro dessa matéria. Mas por que não? Por que não? Vamos lá? Queridos, olha só, as primeiras questões da 441 até a 446 foram questões cobradas na prova do Rio de Janeiro. No vídeo de ontem eu respondi praticamente toda a prova de processo penal do último concurso do Rio. E hoje eu vou continuar, vou fechar e depois vou para outras questões relativas a cartório. Queridão, vamos lá. Questão 441 de 800. É o seguinte. E detalhe. Serão aqui 5 questões sobre prisão preventiva. 5, ok? Tudo que eu falar aqui é sobre prisão preventiva. Então, vamos lá. Então, sobre prisão preventiva, é correto afirmar que não poderá ser decretada de ofício. Questão verdadeira ou falsa? Não poderá ser decretada de ofício a prisão preventiva. Questão falsa. O artigo 311 do Código de Processo Penal diz que sim, a prisão preventiva pode ser decretada de ofício. Tem situação onde ela é requerida pelo Ministério Público? Lógico que tem. Agora, querido, pode ser decretada de ofício? Pode, estar lá no 311, isso é texto seco indiscutível. Perfeito? Vamos embora. Questão agora, 442 de 800, é o número 2 de hoje. A prisão preventiva é irrevogável até a sentença. A prisão preventiva é irrevogável até a sentença. Lógico que está falsa, né, gente? Pelo amor de Deus, muito falsa. Artigo 316 vai dizer claramente que a prisão preventiva, querido, ela pode desaparecer a qualquer momento. Se desaparecerem os motivos que sustentam, se desaparecerem os pilares de sustentação da prisão preventiva, ela precisa ser revogada. Então ela pode ser revogada a qualquer momento. Você sabe que a prisão preventiva tem alguns pilares. Nós temos, por exemplo, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, garantia do cumprimento da lei penal. Enfim, se desaparecerem os pilares que justificaram a decretação da prisão preventiva, naturalmente ela pode ser revogada. Perfeito? Então, é isso aí, questão falsa. Vamos lá para a nossa questão 443 de 800. Bom, sobre prisão preventiva, é correto afirmar que a sua decretação não poderá ocorrer se imposta outra medida cautelar ao agente, ainda que não cumprida. E aí? Sobre prisão preventiva, é correto afirmar que a sua decretação não poderá ocorrer se imposta outra medida cautelar ao agente, ainda que não cumprida. Questão falsa. Questão falsa. Você tem que ficar ligado no artigo 312, parágrafo único, que foi inserido lá no CPP pela Lei 12.403 de 2011. Queridão, sem dúvida a prisão preventiva pode ser levada a efeito por conta do descumprimento de uma medida protetiva lá da Maria da Penha. Se ligou no movimento? É possível sim. E ele está dizendo que não. Aliás, eu quero que você fique ligado para essa questão aqui. Porque, veja, a prova foi em 2012 e no ano de 2011, a prova é de 2012 e no ano de 2011 nós tivemos a inserção no CPP desse dispositivo. Então é muito provável que agora em 2017 sejam cobradas alterações bem recentes. Isso é normal em concurso, né? Estou reforçando aqui que também acontece no mundo do cartório. Perfeito? Então, querido, a sua decretação não poderá ocorrer se imposta outra medida
cautelar ao agente, ainda que não cumprida. Falso. Pode sim, e a justificativa para isso é o artigo 312, parágrafo único do Código de Processo Penal. Beleza, querido? Então vamos embora. Olha só. Queridão, questão agora 444 de 800. Sob prisão preventiva, é correto afirmar que poderá o juiz substituí-la pela domiciliar, quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Questão verdadeira ou falsa? Me responde aí, vai. Me responde aí. E aí? Você que me assiste aí todo dia, Verônica que me assiste todo dia, Lorena que me assiste todo dia. E aí? Patrícia Piva que está sempre me assistindo, Tássio de Itaúna. E aí, galera? Me responde aí. Questão aqui verdadeira. E, querido, chama a atenção também para o seguinte. O concurso foi em 2012 e essa alteração e essa questão só dava para ser respondida se o cara tivesse ligado na Lei 12.403, que alterou o Código de Processo Penal. Então, realmente, ó, se você pegar o artigo 318, inciso 3, você vai perceber que essa questão está correta. E esse inciso 3 do 318 do Código de Processo Penal foi inserido a esse diploma legal pela Lei 12.403 de 2011. Perfeito? Então, fica ligado nas inovações legislativas. Querido, então, questão correta. Vamos lá. Queridão, sob prisão preventiva, questão 445. Sob prisão preventiva, é correto afirmar que a sua decretação em nada implica motivos de conveniência da instrução criminal. Questão verdadeira ou falsa, querido? A sua decretação em nada implica motivos de conveniência da instrução criminal. Questão falsa. Ô, gente, nós sabemos que para a decretação da prisão preventiva, ou você vai ter garantia da ordem pública, ou você vai ter garantia da ordem econômica, ou vai ser por conveniência da instrução criminal, ou vai ser para assegurar a execução da lei penal. E quando ele diz aqui, ó, que a sua decretação em nada implica motivo de conveniência da instrução criminal, naturalmente ele deixa a questão como incorreta, por isso questão falsa. Perfeito, queridão? Então vamos embora. Essa foi a 445, vamos para 446. Querido, é o seguinte, tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de 2 ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. E aí, questão verdadeira ou falsa? Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de 2 ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Questão verdadeira. Está lá, querido, no artigo 71 do Código de Processo Penal. Texto seco. E, aliás, vai mais uma vez a minha dica, que é demasiadamente insistente. Querido, leia o Código de Processo Civil seco, leia o Código de Processo Penal seco, leia o Código Civil, leia o Código Comercial, leia essas leizinhas aí, leia rápido essas leis, vai fazer uma diferença enorme, perfeito? Ó, o Código de Processo Penal eu li com a minha esposa em apenas 2 dias, em 8 horas, ok? 2 horas de manhã, 2 da tarde, 2 horas de manhã, 2 da tarde, no final de semana. Código Penal de ponta a ponta. Por quê, querido? Porque eu tenho certeza que vão cair questões do texto seco e você precisa ficar ligado no texto seco. Perfeito? Mesma coisa aí com o Código de Normas, leia porque vale muito a pena. Querido, vamos agora. Zeramos aqui processo penal, fiz todos os itens da prova de processo penal do concurso do Rio de Janeiro. Bom, como zerou, eu vou aqui agora com mais questões de processo penal. Só que agora mudando aqui o local de onde eu extraio as questões. Então, deixa eu achar aqui minhas questões. Nós vamos agora para a questão 447. Pronto, já achei. Questão 447, 448, 449, 450. 4 questões cobradas do concurso para tabelião registrador do Maranhão, concurso da IESES.
E essas 4 questões que eu vou fazer agora são questões que versam sobre inquérito policial, que caiu no concurso do Rio de Janeiro e tem um detalhe. Inquérito policial caiu no concurso de 2008 do Rio e caiu no concurso de 2012. E na minha opinião vai cair no concurso de 2017. E você, vai acertar ou vai errar? Queridão, seguinte, olha só. Basicamente, o inquérito policial possui por finalidade colher indícios sobre autoria e materialidade, dando possibilidade ao Ministério Público de oferecer denúncia. Questão verdadeira ou falsa? Essa é bem tranquila, né? Se você estudou um pouquinho de processo penal, não precisa nem ter tido aula com o Nestor Távora, que na minha opinião é um excepcional professor. Quem já assistiu o Nestor Távora aí, comenta aqui embaixo. É um baiano arretado, cabré bom, cabré top. Professor Nestor Távora. Não precisa nem ter assistido o Nestor Távora para saber que a ideia básica do inquérito é essa aqui, ó. Basicamente, o inquérito possui por finalidade colher indícios sobre a autoria e materialidade, dando possibilidade ao MP, ao Ministério Público, de oferecer denúncia. Questão verdadeiríssima. Perfeito? Questão tranquilinha. Questão 448 de 800. Caso o Ministério Público entenda não ser o caso de denúncia, pode determinar, 2 pontos, o arquivamento, a baixa dos autos em diligência e a extinção da punibilidade. Questão verdadeira ou falsa? Falsa, né, gente? Pelo amor de Deus, sem perda de tempo aqui, é óbvio que o Ministério Público não tem essa competência. Essa competência para determinar o arquivamento e para fazer a extinção da punibilidade, essa competência é do magistrado. Então, o que pode o Ministério Público fazer é requerer, ok? Agora, quem determina é o magistrado, ok? Se ligou? Então, vamos embora. Questão agora 449 de 800, é o número 9 de hoje. O inquérito policial é indispensável para o oferecimento da denúncia. O inquérito policial é indispensável para o oferecimento da denúncia. E aí, questão verdadeira ou falsa? Falsa, né, gente? Falsa. Estava falsa lá em 2012, em 2008, e está mais falsa ainda hoje em dia. Porque, querido, veja, uma das características apresentadas pelos professores de processo penal sobre o inquérito é justamente a sua dispensabilidade. Perfeito? O inquérito policial é dispensável. Agora, tem um detalhe. Hoje eu disse que essa questão está mais errada ainda. Porque, veja, aqui está falando que é dispensável. Ela está mais errada porque o Supremo reconheceu que o Ministério Público pode promover investigação, fazer um inquérito, sem qualquer participação da polícia. Meu querido. O titular da ação penal também tem o poder de promover um inquérito sem participação alguma da polícia. Então, é óbvio que o inquérito policial ele é dispensável, ok? Basta você interpretar a contrário senso o artigo 12 do CPP. Tranquilo? Se ligou? Tranquilo? Anotou aí? Artigo 12? Então tá. Vamos para a questão 450 de 800, a número 10 de hoje. Segundo o Código de Processo Penal, estando o réu preso, o prazo para conclusão do inquérito policial será de 10 dias, estando solto de 30 dias. E aí? Segundo o CPP, se o réu estiver preso, o inquérito tem que ser concluído em 10 dias. Se o réu estiver solto, tem que ser concluído em 30 dias. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira nos termos do artigo 10 do CPP. Verdadeiríssima. Ok? Cuidado, hein? Se você estiver falando da lei de tóxicos e entorpecentes, a lei 11.343, aí não falaremos, queridos, lá dos crimes de tráfico e ilícito de entorpecentes em 10 e 30 dias. Aí nós vamos falar em 30 dias para terminar o inquérito, se o réu estiver preso, 90 dias se o réu estiver solto. Lembrando que esses prazos ainda podem ser duplicados. Beleza? Se ligou? Então vamos embora. Questão agora 451 de 800. Vamos lá. Questão 451 de 800. Vamos agora para 1, 2, 3, 4, 5 questões cobradas no concurso do Amazonas, prova feita pela Fundação Getúlio Vargas. Veja, 5 questões sobre ação penal. 5 questões sobre ação penal. Me diga.
Na ação penal privada, você lembra das ações penais? Ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, beleza? Lembra? Ação penal pública incondicionada ou condicionada. Essa condicionada é condicionada à representação, que pode ser do ofendido ou, na verdade, a requisição do ministro da Justiça. Tá lembrado disso aí? E temos a ação penal privada, que fica dependente da apresentação de queixa para que se proceda a ação. Tá lembrado desse negocinho aí? Então, tudo bem. Já que você se lembra, vem comigo aqui. Querido, na ação penal privada, na hipótese de morte do ofendido, o direito de prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Questão verdadeira ou falsa? E aí, questão verdadeira. Bastaria você lembrar, querido, aí dos artigos 31 e 36 do CPP texto seco. Texto seco. Querido, por que isso? Veja, na ação penal privada, na hipótese de morte do ofendido, o direito de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É só você lembrar daquele mnemônico do CAD. Ó, CAD com 2C. Cônjuge ou companheiro, A de ascendente, D de descendente e de irmão. Lembrando que tem que ser nessa ordem, ok? Essa ordem aí precisa ser respeitada. Perfeito, querido? Se ligou no movimento? Artigos 31 e 36 do CPP. Então, ação penal privada. Se morreu o ofendido, o direito passa para essa galera aí. Questão agora 452 de 800, a número 12 de hoje. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito policial se com a representação que lhe for dirigida forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Questão verdadeira ou falsa? Vamos ler mais uma vez? O órgão do MP, esse é texto seco de novo, tá? Artigo 39, parágrafo 5º. O órgão do MP dispensará o inquérito policial se com a representação que lhe for dirigida forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira. Artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Se ligou no movimento, queridão? Se você está gostando desse vídeo, para esse vídeo agora. Deixe o seu curtir. Não sai daí sem deixar o seu curtir. Não sai daí sem comentar aqui embaixo. Afinal de contas, como você acha que eu me mantenho motivado para gravar mais vídeos para essa galera que me assiste? É justamente com o seu curtir, é justamente com o seu comentário, é justamente com essas mensagens positivas que eu recebo todos os dias aqui pelo YouTube e também no meu WhatsApp. Perfeito, queridão? Vamos bombar esse vídeo aí, vamos bombar esse vídeo. Queridão, é o seguinte, vamos agora para a questão número 453 de 800. Vamos lá. No que diz respeito à ação penal, fala para mim. A denúncia será rejeitada quando houver a prescrição. A denúncia será rejeitada pelo juiz quando houver a prescrição. E aí? Querido, se você interpretar o Código de Processo Penal lá no 395, inciso 2, você vai perceber que essa questão está correta. A denúncia tem que ser rejeitada quando houver a prescrição, porque vai faltar uma das condições da ação, perfeito? Quando ocorre a prescrição, o Estado perde o seu ius puniendi. Perdeu o seu ius puniendi, perdeu uma das condições da ação e, naturalmente, essa denúncia tem que ser rejeitada. Perfeito, querido? Se ligou no movimento? Então, a punibilidade concreta nesse caso teria desaparecido. Na verdade, querido, anotei aqui, artigo 395, inciso 3. Artigo 395, inciso 3 e não 395, inciso 2. Anotou aí? Tranquilo? Show? Então tá. Queridão, mas não é só isso. Vamos embora aqui. Vamos agora para a nossa questão 454 de 800, a número 14 de hoje. Ó, a renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estende, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar.
Verdadeiro ou falso? Volta o vídeo aí e me responde. E aí? Querido, a renúncia ao exercício do direito de queixa, o cara renunciou, você é o ofendido, você não quer mais, você não quer oferecer queixa. Se você renunciou em relação a um dos autores do crime, cinco pessoas cometeram um delito passivo de queixa e você, como gosta muito de uma determinada pessoa, você abriu mão de fazer a queixa. Tudo bem. Visualizou a parada? Aí é o seguinte, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estende, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Questão falsa. Querido, cuidado para você não confundir essa questão aqui com a questão do perdão depois que a ação já se iniciou. Nesse caso aqui, a queixa, o cara abriu mão da queixa. Se o cara abriu mão do oferecimento da queixa, naturalmente não iniciou a ação penal privada. Então, nesse caso, se ele abre mão, não há que se falar em alguém aceitando. Não. Aqui ninguém tem que aceitar. Se eu tenho o direito de oferecer queixa contra 5 pessoas e por causa de uma pessoa resolvi abrir mão e não oferecer queixa, vai aproveitar para todo mundo e ninguém vai se ferrar. Perfeito? Se ligou no movimento? Tranquilo? Então cuidado para você não confundir naqueles casos onde o camarada quer conceder o perdão e aí você precisa daquela bilateralidade, alguém aceitando do outro lado o perdão. Aqui não, aqui sem dúvida há a extensão. Perfeito? Isso naturalmente você deduz lá do artigo 49 do CPP. Anota aí para mim, artigo 49 do CPP, Código de Processo Penal. Se ligou? Então vamos embora. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. E aí? A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira. Artigo 57 do Código de Processo Penal. E, querido, mais uma vez eu tenho que dizer que isso é texto seco. 90% da prova do Rio de Janeiro foi texto seco. Agora, se você quiser ficar insistindo em doutrina, jurisprudência, escambau, pode insistir. Na verdade, querido, eu também estudo doutrina, eu também estudo jurisprudência, mas nessa prova do Rio de Janeiro, a menos que o cara nos surpreenda, a regra vai ser texto seco. Então, aposte no texto seco. Queridão, questão agora 455. Vamos agora para 456, 457, 458, questões cobradas no concurso do Rio de Janeiro de 2008, ok? Em 2008 o concurso foi feito pela FGV. Olha só, nos crimes, lembrando que essas três questões aqui que eu vou fazer agora, 456, 457, 458, são questões a respeito de inquérito policial, a respeito de inquérito. Inquérito sempre caindo. Olha só, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira, não vou nem perder tempo, né? Artigo 5º, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal. Bastaria você ter lido os primeiros artigos para acertar algumas questões lá no Rio de Janeiro. Então, questão verdadeira, realmente, ó, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, o próprio delegado pode iniciar de ofício, ou então pode ser mediante requisição da autoridade judiciária, juiz, ou requisição do MP, ou então pode ser requerimento do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Se ligou? Então tá, 457 de 800, nos crimes de ação privada, agora ação privada, estamos falando de queixa, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito de ofício ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. E aí? Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito de ofício ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Artigo 5º, parágrafo 5º. Gente, questão falsa. Falsa pelo seguinte, nos crimes de ação penal privada, queridão, essa é mole, hein? Vamos lá, me ajuda aí. Nos crimes de ação privada, o delegado não pode iniciar o inquérito de ofício, como ele disse na questão.
Vai precisar do requerimento do ofendido. Perfeito? Se ligou no movimento? Então vamos embora. Questão agora 458 de 800, número 18 de hoje. Queridão, o inquérito dos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. E aí? O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Questão verdadeira, texto seco, artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. O inquérito, gente, nos crimes em que a ação pública depender de representação, ação pública condicionada, né, a representação, não pode sem ela ser iniciado. Perfeitão? Se ligou no movimento? Então é isso aí. Vamos agora, queridos, para as últimas questões de hoje, questões 459 e questão 460 de 800. Deixa eu só dar um recadinho aqui bem especial. Querido, seguinte, olha só, eu tenho um curso que prepara pessoas para passar em concurso, mas não só prepara para pessoas para passar em concurso, prepara pessoas para serem melhores. Algumas pessoas perguntam como que eu consigo gravar vídeo todos os dias, afinal de contas eu estou há mais de 400 dias sem parar. As pessoas perguntam como que eu consigo, mesmo tendo assumido o cartório agora, manter todas essas atividades de pai, manter todas as atividades de diversão, como por exemplo jogar bola, dentre outras coisas, né? E eu sempre digo para elas o seguinte, que isso é fruto de uma coisa que eu ensino dentro do Tropa da Aprovação, num programa chamado Mentalidade Vencedora. Queridos, eu desenvolvi um curso chamado Tropa da Aprovação. Já tivemos 2 turmas, uma presencial, na verdade 2 online. E, queridos, essas turmas foram um sucesso. Dentro desse Tropa da Aprovação já saíram vários primeiros lugares em concursos do Brasil. Mas não saíram só primeiros lugares, saíram acima de tudo o que eu mais gosto, saíram pessoas felizes, pessoas verdadeiramente transformadas, pessoas que se libertaram da depressão, pessoas que se libertaram do sentimento de inferioridade, pessoas que se libertaram de brigas familiares, casais transformados. É verdade. Eu fiz um curso que era para preparar pessoas para passar em concurso público, mas preocupado com o programa que eu considero mais importante dentro do curso Mentalidade Vencedora, eu criei um programa que literalmente muda, tem modificado a vida de centenas de pessoas Brasil afora. E por que eu estou falando isso? Porque, querido, esse mês, depois de quase 6 meses, eu vou abrir as inscrições desse curso de novo. Esse curso não é simplesmente você falar assim, eu quero fazer e pagar, não é assim. Na verdade, você precisa inclusive passar, não basta só você pagar, você inclusive tem que preencher o formulário de se comprometendo a fazer determinadas coisas que eu vou exigir para quem quer fazer a turma, ok? Queridos, e as inscrições para essa turma Tropa da Aprovação vão começar dia 15 de maio. Só que antes disso, nós vamos ter, querido, nada menos do que 10 dias de uma degustação do Tropa da Aprovação, literalmente isso, uma degustação do Tropa da Aprovação. É o pré-lançamento do curso. Vai começar dia 4 e vai até o dia 14. Se você quiser participar dessas semanas de degustação gratuita, absolutamente gratuita e absolutamente online, você vai fazer o seguinte: aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link do WhatsApp, onde eu vou montar uma turma, ok? Eu vou montar, na verdade, um grupo de degustação do Tropa da Aprovação. Clica no link, entra lá para você receber do dia 4 ao dia 14 informações gratuitas sobre o Tropa da Aprovação. Mas não é só informação de venda não, eu já vou te dar várias técnicas que eu pratico dentro do Tropa da Aprovação, 10 dias gratuitos, perfeito? Aí depois você decide se você quer participar ou não do Tropa da Aprovação. Perfeito, queridão? Se ligou? Então vamos lá, voltando aqui agora para a questão 459 de 800, questão 459, ó, eu sei que tem muita gente aí que fica agoniada, já queria que eu falasse o tempo todo aqui sobre o Tropa da Aprovação, mas eu não gosto de gastar tempo aqui dentro dos vídeos de resolução de exercício. Então só falei porque muita gente assistiu. Na verdade tem centenas de pessoas esperando abrir as inscrições para o Tropa da Aprovação, mas é só isso mesmo. Se quiser mais informações, entra no grupo aí e você vai ter acesso a essas informações. Inclusive, querido, dentro do Tropa da Aprovação eu revelo algumas coisas muito interessantes sobre a minha rotina, que eu tenho certeza muitas pessoas vão gostar. Questão 459 de 800, questão número 19 de hoje. Olha só, 459 e 460 foram cobrados no concurso para tabelião registrador de Minas, concurso da FUMARC.
Vamos lá. No silêncio da lei, a ação penal dependerá de representação do ofendido para ser proposta. No silêncio da lei, a lei não falou nada, a ação penal dependerá de representação do ofendido para ser proposta. Questão falsa. Gente, na verdade é o seguinte, se a lei não disser nada, e você pode deduzir isso aí lá do artigo 100 do CPP, se a lei não disser nada, na verdade artigo 100 do Código Penal, não do CPP, se a lei não disser nada, a ação pública presumida é a incondicionada e não condicionada à representação. Perfeito? Então, quando ele falou aqui, no silêncio da lei, ele deveria ter falado que a ação não depende de representação, por isso a questão ficou falsa. Beleza? Se ligou? Para você sintonizar aí, ó. No silêncio da lei, a ação penal dependerá de representação do ofendido para ser proposta. De jeito nenhum, não depende de representação. Artigo 100 do Código Penal. E vamos embora. Questão 460 de 800. O prazo para o oferecimento da representação do ofendido é de 6 meses, contados a partir da data do fato. O prazo para o oferecimento da representação do ofendido é de 6 meses, contados a partir da data do fato. Questão falsa. Esse prazo, na verdade, é contado a partir do conhecimento da autoria do crime e não da prática do fato, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal. Então, só o finalzinho, gente, ó, quando ele disse, ó, realmente o prazo é de 6 meses, ok? Realmente o prazo é de 6 meses, se ligou no movimento, porém, esse prazo é contado não a partir da data do fato, e sim a partir do conhecimento da autoria do crime. Perfeito? Se ligou no movimento? Então é isso aí, querido. Vamos agora para a nossa tradicional dica motivacional. E eu tenho uma dica muito especial para você, diretamente do livro Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. Ok? A produção vai pegar para mim aqui o livro, mas antes disso eu quero lembrar você o seguinte. Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Já tá chegando a hora, queridão. Dia 20, esse mês, das 9 às 18 horas. Das 9 às 18. Nós vamos ter um aulão de véspera. Revisão de véspera do Paulo Machado para o concurso de cartório do Rio de Janeiro. Querido, eu e o professor Eliésio Rocha vamos resolver mais de 150 questões gratuitamente. Não é gratuitamente, não. Eu faço tanta coisa gratuita que eu falei, poxa, eu tô tão viciado em coisa gratuita, olha só, que eu falei, não é gratuito não, tá, gente? Eu acho que você nem aguenta mais tanta coisa gratuita que eu ofereço aqui no canal, né? Mas enfim, nós vamos fazer vai ser pago, né, esse aulão. Afinal de contas, temos que alugar hotel, enfim e tal. Galerinha, mas se você quiser participar dessa revisão de véspera, onde nós vamos resolver mais de 150 questões, você vai entrar em contato comigo agora através do 61-8603-4545. Esse é meu zap, 61-8603-4545. E as informações detalhadas sobre o aulão estão aqui na descrição do vídeo, ok? Corre, querido, para garantir a sua vaga, porque todo dia tem pessoas se inscrevendo, todos os dias. Não deixe para a última hora. E se você estiver vendo aí na véspera, do aulão, no dia 19, sei lá, tenta uma vaga aí, manda um zap para mim. E se tiver vaga, nós vamos naturalmente receber você para essa família do aulão de véspera. Tenho certeza que vai ser um encontro fenomenal. Afinal de contas, eu já tenho praticamente me tornado amigo desses colegas tabeliães, desses colegas registradores. Gente, realmente para mim, assim, sem qualquer... Não é demagogia, não é para fazer média. Eu realmente me sinto lisonjeado de ter uma audiência tão seleta, tão seleta. É impressionante o número de tabeliães, o número de registradores que estão me assistindo e o nível dos caras, né, gente? E o nível dos caras. Vocês viram esses dias aí o Hércules, primeiro lugar no concurso do Distrito Federal, falando que assiste direto os vídeos. Eu fico muito lisonjeado. Greg também, lá do Luiz Eduardo Magalhães. Temos a Lorena, a Verônica, lá no estado do Mato Grosso, e mais centenas de tabeliães e registradores. Gente, muito feliz mesmo, eu só tenho a agradecer. E a nossa dica motivacional de hoje, é a seguinte:
O segredo do sucesso é aprender como usar a dor e o prazer em vez de deixar que usem você. Se fizer isso, estará no controle da sua vida. Se não o fizer, é a vida que controla você. Anthony Robbins. Querido, tudo que nós fazemos deriva dessas duas forças, dor e prazer. E geralmente o cérebro faz mais para se livrar da dor do que para alcançar prazer. Se você quer mudar alguma conduta na sua vida, você precisa vincular muita dor a essa conduta. Você precisa vincular muita dor a essa conduta. Por exemplo, eu estava dormindo muito tarde, meia-noite, 1 da manhã, às vezes 2, às vezes 3, e essa não é uma conduta muito agradável para quem quer manter determinados hábitos como eu. Então o que eu fiz? Eu me comprometi com o público. Eu falei, poxa, vamos fazer um desafio aí de acordar às 5 horas da manhã, não sei nem se você está participando, mas vai lá no meu Facebook, tá? Meu Facebook é Paulo Machado. Eu tenho um perfil Paulo Machado e tenho uma página chamada Professor Paulo Machado. Tanto perfil como página, eu tenho os dois. Querido, e eu fiz o compromisso. Quem topa acordar comigo às 5 da manhã, do dia tal ao dia tal? Meu amigo, depois que eu lancei o desafio já era, porque eu vinculei muita dor. Falei, poxa, se eu descumprir esse compromisso com os meus alunos, naturalmente eles vão entender que eu não sou uma pessoa de palavra. Então, vincule dor àquilo que você quer mudar. Dê um jeito de se comprometer com pessoas. Querido, literalmente vincule dor àquilo que está prejudicando você. E, naturalmente, adicione prazer ao fato de você se livrar daquela condição. E eu tenho certeza que você vai conseguir mudar. Não interessa, querido, vincular dor e prazer a um determinado comportamento é muito mais forte do que algum medicamento que você possa estar tomando. Perfeito? Queridão, beijo no coração, tamo junto, foi um prazer estar com vocês mais uma vez, é nóis, tamo junto e vamos pra cima!